Muito bem, nesta aula nós vamos dar prosseguimento à análise da umidade na atmosfera e, em seguida, nós vamos começar a falar sobre estabilidade atmosférica. Então, nós vamos começar falando do fluxo de umidade na superfície da Terra. No curso de engenharia ambiental, esse tópico ele é estudado com uma outra abordagem na disciplina de hidrologia, em que se faz estudos sobre a evaporação, que na realidade é o quê? É transporte de umidade que está na superfície da Terra para a atmosfera. Então, está associado, então, esse tópico à evaporação, o fluxo de umidade da superfície para a atmosfera, né? Então, nós vamos iniciar aqui na página 108, né? Então, vamos seguindo o texto aqui, né? Então, ele cita aqui que capítulos anteriores foi discutido forma de estimar o fluxo de calor latente na superfície da Terra, né? Mas ele diz aqui, o fluxo de calor latente está relacionado, né, ao movimento de moléculas de água, né? Então ele diz como é que a gente pode associar o fluxo de calor latente ao fluxo de umidade, né? Então, lembrando, quando nós vimos anteriormente a razão de Bowen ali, no estudo da razão de Bowen, nós trabalhamos lá com fluxo de calor latente e fluxo de calor sensível, né? Então, agora nós vamos falar especificamente aqui sobre o fluxo de calor latente, né? Então, o fluxo vertical é o movimento de alguma propriedade. Então, fluxo vertical de uma propriedade é o movimento ou transporte da propriedade através de uma área horizontal unitária, né, por unidade de tempo. Então, da mesma forma que a gente viu o fluxo horizontal, a quantidade de propriedade transportada por unidade de área por unidade de tempo, a mesma coisa vai se aplicar ao fluxo vertical, só que agora a nossa área de referência ela está horizontal, né? Então, o fluxo é sempre normal a essa área. Então, vamos considerar que FE, esse F que é uma letra diferente, né? Uma letra mais grossa, como fluxo de calor latente em unidades de watt por metro quadrado ou joule por metro quadrado por segundo, tá? Então, esse aqui seria o fluxo de calor latente, fluxo dinâmico, né? E o fluxo dinâmico de água, né, é em unidades de quilograma de água por metro quadrado por segundo. Então, é a letra F com subscrito hora, né? Então, o que nós queremos é relacionar o fluxo de calor latente com o fluxo de vapor d'água, né? E a relação entre elas, ou as relações, são expressas aqui por essas três expressões. O fluxo dinâmico de água é o fluxo de calor latente dividido pelo calor latente de evaporação, ou fator de calor latente de evaporação, né? Então, vamos nos lembrar que quando nós avaliamos a quantidade ou a variação de calor latente que nós tínhamos por um processo de mudança de fase, então como é que a gente obtinha isso? Como é que nós obtínhamos isso? Nós pegamos a massa que mudava de fase e multiplicava pelo fator de calor latente. Então, essa é a relação entre a energia, né, que é a energia latente, que foi utilizada para a mudança de fase, e a massa, né? O fator de proporcionalidade é o fator de calor latente, que está aqui, então. Então, se eu multiplicar por LV dos dois lados, eu vou ter que aqui é um fluxo de energia e aqui é um fluxo de massa.
e o fator de proporcionalidade é o LV, análogo ao que a gente viu quando estávamos definindo qual é a quantidade de calor latente que é utilizada para fazer a mudança de fase em uma certa quantidade de massa. Então, se aplica aqui também, né? Ou uma outra forma de se escrever é aqui, lembrando que o fluxo cinemático é o fluxo dinâmico, no caso aqui, se é de energia, nós temos que dividir pelo calor específico a pressão constante multiplicado pela densidade. Ou se é outra propriedade que não seja energia, a gente divide pela densidade. Então aqui, o que ele está fazendo, ó, o fluxo dinâmico, tá? É o que? É o fluxo cinemático multiplicado pela densidade e pelo calor específico à pressão constante. Então, é simplesmente FE é essa expressão, é ρ do ar vezes Cp vezes o fluxo cinemático. Tá? Ou uma outra forma, o fluxo dinâmico vai ser o fluxo cinemático vezes a densidade e vezes esse gama aqui, que quando a gente coloca nessa expressão, a gente fica com Cp sobre LV. Né? Esse gama, Cp sobre LV, é chamada constante psicrométrica. Tá? Então aqui é o calor específico à pressão constante do ar e LV é o calor latente de evaporação da água. Né? Então ele diz aqui, as constantes e parâmetros nessas equações, Fe é o fluxo cinemático calor latente, LV é o calor latente de evaporação, né? E o Cp é calor específico à pressão constante do ar, a gente sabe que é 1004 joule por quilograma Kelvin. Então, se quando divide por LV, a gente obtém o gama, que é 0,4 grama de água por quilograma de ar, né, por grau Kelvin. Então, é essa constante psicrométrica. Né? Então, se nós dividirmos essas equações, então, dos dois lados, esse aqui é um fluxo dinâmico e aqui ainda é um fluxo dinâmico, é análogo. Né? Agora, para obter o fluxo cinemático de água, eu tenho que dividir dos dois lados pela densidade do ar. Tá? Então, o fluxo cinemático de água é o fluxo dinâmico dividido pela densidade do ar. Tá? Então, por exemplo, essa equação Fe sobre LV, eu divido dos dois lados por ρ do ar, aí eu vou ter o fluxo cinemático desse lado, vai ser Fe sobre LV que multiplica o ρ do ar, aqui no denominador. Tá? Então, usando essas expressões aqui em cima, é o mesmo que eu escrever nessa forma que está aqui, é o mesmo que eu escrever gama que multiplica o fluxo cinemático. Então, aqui é uma relação entre fluxos cinemáticos de água e fluxo cinemático de calor latente. O fator de proporcionalidade aqui, no caso, é o gama. Então, ele cita aqui o seguinte: a vantagem do uso do fluxo cinemático de água é que as unidades são semelhantes à razão de mistura versus velocidade do vento. Da mesma forma que nós vimos lá o fluxo de calor, né? Fluxo, no caso, o FH, o fluxo de calor, era temperatura, cinemático era temperatura, né? Que multiplica a velocidade do vento em unidades cinemáticas. Aqui a gente vai ter que é razão de mistura que multiplica a velocidade do vento. Então, a vantagem é que é muito mais fácil a gente medir, ao invés de medir energia, você medir umidade e transformar, seja qual for a unidade, referir isso em termos de razão de mistura e velocidade do vento. Né? Então, ele continua aqui. Quando a água de uma superfície líquida na superfície da Terra evapora, então o que acontece? Ele está supondo aqui que eu tenho um lago, uma substância líquida que eu tenho, um reservatório, tem evaporação, então o que acontece? A massa de água líquida, parte dela evapora, vai para a atmosfera, as moléculas de água, então o que vai acontecer? O nível
dessa superfície vai baixar, tá? Então, a taxa com que eu tenho essa perda de altura da superfície líquida, é a massa, normalmente a gente utiliza a hidrologia nessa forma de milímetros por dia, que é a taxa de evaporação, né? Então, a gente vai fazer referência não a uma massa de água, mas à altura que vai ser perdida da superfície, né? Então, isso é a taxa de evaporação e ela, nós podemos relacionar a fluxo de umidade da seguinte forma. A taxa de evaporação vai ser o quê? O fluxo dinâmico de água dividido pela densidade da água, né? Então, isso lá em hidrologia, a gente vê como a gente transforma essa massa de água, utilizando a densidade, a gente vai ter referência a um volume, já que densidade relaciona massa e volume. Então, entrando aqui com a densidade, a gente obtém a expressão em termos de o fluxo de massa, não agora a quantidade em quilogramas de água, mas em termos de uma altura por unidade de área que a gente vai ter de perda de volume de água, né? Então fica nessa forma, é o fluxo dinâmico dividido pela densidade da água líquida, né? Multiplicado pelo calor latente, que é AFS. A é a constante que, no caso, é 1 sobre ρL LV. Ou nessa forma aqui, a evaporação, ele está colocando agora em termos aqui de fluxo cinemático, né? É o fluxo cinemático de massa de água, que multiplica a densidade do ar dividido pela densidade da água, ou vai ser o fluxo cinemático de calor latente vezes o gama, que é o equivalente a esse fluxo cinemático de água, vezes a densidade do ar dividido pela densidade da água. Então, as unidades aqui, né, vão ser milímetro por dia, que é a mais utilizada em hidrologia, ou metro por segundo, que é uma unidade de comprimento e uma unidade de tempo, né? Então, para essas equações, em geral, arbitra-se que a densidade da água é 1.000 kg por metro cúbico, né? E A vai ser essa constante 0,0346 metro quadrado por watt, multiplica milímetros por dia. É para que nós possamos ter as unidades, compatibilidade de unidades, essa seria a forma com que seriam as unidades para essa constante A, né? Então, a forma que ela está aqui, ou 4 vezes 10 a menos 10 metro cúbico por watt por segundo, né? Então, aqui está em milímetro por dia ou metro por segundo, né? Então, assim, essa é a forma mais clássica que a gente lá em hidrologia usa naqueles métodos de estimativa de evaporação. Aí tem método da energia, método de Feynman, que combina transferência de massa com fluxo de energia, né? Então, nessa abordagem aqui, é o fluxo de umidade da superfície para a atmosfera, né? No caso de condições com vento forte, então quando nós vimos a expressão wind, então voltando, nesses estudos de camada limite atmosférica, normalmente ele é simplificado, né? Ou para que a gente possa ter mais facilidade na análise, em dois tipos de condição. Condição em que eu tenho vento significativo, que é a forçante mecânica é a mais importante, né, de turbulência, ou o que tem o vento fraco e a forçante de radiação solar, então a forçante térmica é mais importante. Então, lógico que existem condições intermediárias entre a forçante totalmente térmica e a forçante totalmente mecânica. Nós vamos ver que as condições intermediárias, mas existem modelos que são definidos assim, separa para condições de forçante mecânica, ou seja, vento forte. A forçante mecânica é significativamente mais importante que a térmica. E o outro caso é o contrário, forçante térmica
muito mais importante do que a mecânica, ainda nesse caso os ventos seriam mais fracos. Então ele vai falar primeiro aqui de condições de vento mais fortes. Tá? Então, uma outra forma, então, em geral, a gente encontra modelos para essas diferentes condições. Para essa condição de vento forte, forçante mecânica mais importante, né, vai fazer aquela análise que é que a gente estuda em hidrologia e já vimos anteriormente no fluxo de calor, né? Aqui que são as relações de transporte de massa, né? Então ele supõe o quê? Que o fluxo de massa ele é proporcional à velocidade do vento, né? E também à diferença que tem de umidade entre a superfície e o ar, né? Então, a expressão aqui, a constante de proporcionalidade, então essa expressão 451 diz isso, o fluxo cinemático de massa de água, ele é o coeficiente de proporcionalidade, que é o coeficiente de transferência, que naquele caso a gente fala bulk no sentido de volume, não olhando uma transferência do ponto de vista na escala infinitesimal, mas um volume mensurável do ponto de vista finito, né? É esse coeficiente aqui que multiplica a velocidade do vento, que multiplica a diferença entre a razão de mistura na superfície e a razão de mistura no ar, supondo, né, que quanto maior a diferença, maior vai ser o fluxo. O fluxo é proporcional ao gradiente, né? Então a velocidade do vento é medida 10 metros acima da superfície, que usando essa altura como padrão é que se calibra esse coeficiente aqui. O R do ar é a razão de mistura a 2 metros acima da superfície, e o R surface é a razão de mistura na superfície, né? Esse coeficiente de transferência é aproximadamente o mesmo que é utilizado para a transferência de calor, o CH, e varia entre 2 vezes 10 a menos 3 para superfícies relativamente suaves, pouca rugosidade, a 2 vezes 10 a menos 2 para superfícies rugosas, que se supõe que o vento interagindo com a superfície que é mais rugosa vai produzir mais turbulência e vai ter mais transferência, mais mistura e mais transferência. Superfícies mais suaves afetam menos o escoamento, produzirão menos turbulência e vai ter, então, menos mistura. Isso daqui também é importante que em vários outros modelos que a gente vai ver aqui, em geral, assume-se, a hipótese é que os coeficientes de transferência, vamos falar no momento dessa forma, coeficientes de transferência de umidade são iguais a coeficiente de transferência de calor. Então, em geral, a gente vai ter um coeficiente de transferência de quantidade de movimento e um outro coeficiente de transferência que a gente vai aplicar tanto para calor quanto para massa de água. Muitas vezes se faz essa simplificação, né? Em condições de vento calmo, com céus, com o tempo com bastante radiação solar, né? Então ele está falando sun skies, então isso é o que? É a forçante térmica, tá? Então, quando a gente tem termais convectivas de ar que estão em movimento ascendente, ou seja, a radiação solar incidiu na superfície, aqueceu, instabiliza a atmosfera e forma essas correntes ascendentes, né? Então, ele diz aqui que esse mecanismo de termais tem bastante eficácia em pegar a umidade que está na superfície, sempre lembrando, toda a fonte de umidade da atmosfera é a superfície. Toda a umidade que tem na atmosfera vem da superfície, tá? Então essas termais são bastante
eficientes para fazer isso, né? Então, nesse caso, a parametrização que a gente vai utilizar seria essa aqui. O fluxo cinemático de água, então ele tem aqui, multiplica por uma constante de proporcionalidade, que é o B subscrito H, né? Que multiplica pelo WB, e no caso aqui, essa é uma velocidade, é uma escala de velocidade convectiva por flutuabilidade, que nós vimos anteriormente. E RSFC é a razão de mistura na superfície, análoga à da parametrização para forçante mecânica, só que agora a gente não vai mais usar a razão de mistura 2 metros da superfície, como a gente estava usando aqui, mas a razão de mistura no meio da camada de mistura, análogo ao que a gente fez anteriormente para o fluxo de calor, né? Então considera que nessa presença de termais existe uma certa homogeneização da camada limite e forma uma camada chamada camada de mistura, onde não tem gradientes muito acentuados ali. Então a gente vai usar como referência essa razão de mistura no meio da camada de mistura, né? Mixed layer, por isso esse subscrito ml aqui. Então, para a razão de mistura na camada de mistura, que é RML, né? E vai utilizar esse coeficiente de convectivo de transporte de calor, BH, que é uma constante 5 vezes 10 a menos 4. Então, percebam novamente aqui, ó, embora se a gente esteja tratando de transporte de massa, água, está usando coeficientes de calor, né? E nós vimos em capítulos anteriores, a equação 338, que é a velocidade de escala de flutuabilidade WB. Nós vimos anteriormente, né? Então ele cita aqui, enquanto essas duas equações elas são fisicamente razoáveis, elas têm um problema, que é a definição dessa razão de mistura na superfície, que literalmente é na interface, o que ele chama skin é a interface entre a superfície e o ar. Essa interface, então a gente está avaliando a diferença de razão de mistura. No primeiro caso, a 2 metros, no ar a 2 metros da superfície, e no segundo caso, forçante térmica no meio da camada de mistura e na superfície. E como definir a razão de mistura na superfície, na interface, se não é ar, né? Esse aqui é o problema, é uma interface, né? Então, essa é que ele diz, do ponto de vista físico, o que é essa interface? Na realidade, não é uma massa de ar, é uma região entre infinitesimal entre o ar e a superfície. Então ele diz que literalmente é a interface entre o ar e a superfície. Para o caso especial de um rio, um lago ou o solo que está saturado de água, ou seja, que eu tenho água, empoçamento na água, vamos dizer assim, né? Então nós aproximamos o quê? Que a razão de mistura na superfície vai ser a razão de mistura de saturação para a temperatura da água na superfície. É essa aproximação que a gente faz, análogo ao que a gente faz lá em hidrologia. Então o que a gente faz? Considera que está em equilíbrio térmico o ar e a água líquida na interface. Aí nós consideramos que exatamente nessa interface está saturado, está em situação de saturação, tá? Então a gente pega a temperatura, que é a temperatura da água, aí nós vamos calcular, considerar que é a mesma temperatura do ar, e para essa temperatura do ar vamos considerar a condição de saturação, ou seja, eu vou com essa temperatura lá na equação de Clausius-Clapeyron, ou vou na equação de Tétens e obtenho a pressão de vapor de saturação e, consequentemente, por ela eu posso obter a razão de mistura de saturação. Então, a hipótese é essa. A gente considera
o valor que seria da temperatura da água, como a temperatura do ar e condição de saturação. E aí a gente estima a razão de mistura na superfície. Então ele diz, a razão de mistura na superfície é igual à razão de mistura de saturação para a temperatura do ar na superfície, que é igual à temperatura da interface entre o ar e a superfície. É essa aproximação que é feita normalmente. Bom, agora nós vamos ver o transporte de umidade por turbulência. Bem, então o que nós vimos anteriormente é o fluxo de umidade na superfície. E agora o que a gente vai ver é o transporte de umidade considerando a turbulência na camada limite. Então, o que nós vimos aqui foi o transporte de umidade, o fluxo de umidade na superfície. Agora a gente vai olhar nessa seção como se comporta esse transporte de umidade ao longo da camada limite. Tá? Então, ele começa citando aqui. Quando nós vimos a parte de termodinâmica, então foi introduzido lá o conceito de turbulência, que é um movimento quase aleatório e que provoca a mistura de porções de ar, né, por meio de vórtices ou turbilhões, né, turbulentos, né. Então ele diz a turbulência é como se fosse um batedor de ovos, né, ou qualquer efeito mecânico que provocasse mistura, né. Então ele diz aqui, misturando então porções de ar mais secas e mais úmidas, né? Então, o que acontece é que a turbulência vai provocar um transporte, um resultante, ou net novamente, o resultado líquido, o balanço dessas misturas de ar seco com ar úmido, vai provocar o chamado fluxo de umidade. Então, a ideia aqui é a seguinte: eu tenho uma região úmida aqui embaixo e tenho a superfície, que é a origem, tem um fluxo de umidade da superfície para a atmosfera. Então, eu estou colocando agora a umidade no ar atmosférico nessa parte de baixo por esse fluxo. E a turbulência que está agindo aqui na camada limite, ela está fazendo o quê? Está pegando parte dessa umidade que está aqui embaixo. Então, o ar aqui embaixo é mais úmido e aqui em cima mais seco. Essa turbulência vai misturando essa umidade e para cima e vai transportando ela para níveis mais elevados por um processo de mistura. Esse processo é diferente do processo de transporte por convecção, que é pegar uma quantidade de massa de ar, só estou pegando a convecção, estou desconsiderando turbulência, se fosse possível, né? Eu pego ar com umidade e simplesmente por flutuabilidade a porção de ar sobe e carrega umidade. Isso seria um processo convectivo puro de transporte, que é uma advecção vertical, seria na realidade isso. E o processo que a gente chama de advecção, que aplica a horizontal, que é o transporte pelo escoamento médio, né? A gente não considera, nesse caso, efeitos turbulentos. Aqui não, aqui nós estamos falando o seguinte, que a mistura é que está fazendo com que a umidade seja transportada da superfície para cima. Tá? É diferente de um transporte advectivo. Tá? Então ele está chamando, isso é o fluxo de umidade, mas é um fluxo turbulento de umidade. Então já adianto que ele vai classificar isso aqui, ou melhor dizendo, identificar, colocando esse subscrito aqui T, ó, de turbulento, para caracterizar que esse é o fluxo relacionado aos processos turbulentos. Né? Então agora ele vai considerar a camada limite, o topo da camada limite, a base da camada limite. Então ele diz, se o fluxo de umidade no topo de uma camada de ar for diferente do fluxo de umidade na base, então poderá, no caso haver, uma divergência de fluxo de umidade. Né? Então o que ele está dizendo? Vamos supor que eu tenho um fluxo de umidade saindo aqui, estou tirando a umidade aqui,
e estou colocando umidade na parte de baixo. Então, coloco umidade aqui, tiro umidade aqui. Então, no sentido, há fluxo de umidade em cima e embaixo, e se houver convergência de fluxo de umidade, quer dizer que eu estou colocando mais do que retirando. Tá? Então, estou aumentando a umidade aqui. E se houver divergência de fluxo de umidade, se eu estiver tirando mais do que colocando, eu estou retirando o efeito líquido, retira a umidade da camada. É isso que ele está falando. Então, vai depender da taxa ou da diferença que tem nessa camada de ar entre o fluxo de umidade no topo e abaixo. Lógico que eu simplifiquei e coloquei para cima nos dois, mas pode ser para cima, para baixo, para cima, não importa. É a diferença entre o que tem acima e o que tem abaixo. Tá? Que é, na realidade, um gradiente que a gente vai chamar de divergência de fluxo de umidade. Então, olha aqui, a expressão, essa divergência de fluxo de umidade por turbulência, tá? Delta V turbo, né? E esse, aí olha aqui, ó, delta FZ turb, aí o RT que ele está falando aqui, esse daqui é a razão de mistura que ele está falando, dividido por delta Z. Então, essa divergência, então é a diferença dividido pela altura, que é um gradiente que, mas no caso a gente vai chamar de divergência, né? Ele vai, porque a gente, como estamos falando de, normalmente a gente chama de, usa especificamente para esses fluxos, a gente vai chamar de divergência, né? Então, vai mudar então o conteúdo total de água na camada, né? Daí, novamente, ele vai considerar duas situações: forçante térmica e forçante mecânica. Forçante térmica eu tenho camada de mistura. Forçante mecânica eu vou ter, não tenho camada de mistura, mas tenho uma camada limite. Então, ele vai olhar primeiro a situação de forçante térmica. Então, forte radiação solar incidindo e vento fraco, né? E a formação de termais ao longo de uma camada de mistura que tem uma altura ZI, né, definido Z subscrito I. Né? Então, ele vai definir a divergência de fluxo de umidade turbulento, tá? Vai ser o fluxo turbulento de umidade no topo da camada, é ZI, menos o fluxo turbulento de umidade na superfície, tá? Que ele está chamando de RT, dividido por ZI menos o Z da superfície, que a gente vai arbitrar em geral zero. Tá? Então, delta FZ é o FZ de cima, fluxo de cima menos o de baixo. Então, em ZI, que é no topo da camada de mistura, e na superfície. E delta Z é o ZI menos Z da superfície. Tá? Então, essa equação ela está expressando que a divergência de fluxo local equivale à divergência de fluxo médio ao longo de toda a camada de mistura. Então, ele está, ao invés de pegar do ponto de vista infinitesimal, ele pega o valor do topo e da base e está considerando isso. É uma forma de considerar a média de toda a camada de mistura. Então, no topo da camada de mistura, o entranhamento vai trazer ar mais quente e mais seco, que está localizado imediatamente acima do topo da camada de mistura, que ele identifica como ZI+. E mistura esse ar com esse ar que está vindo acima da camada de mistura com o ar que está imediatamente abaixo da camada de mistura, que ele identifica como ZI-, usando essa figura 4.12. Então, se nós olharmos aqui essa figura, tá? Eu vou aumentar ela um pouquinho aqui. Então, olha só. Ele coloca aqui uma camada de mistura convectiva, olha só. Então, ele está colocando aqui esse eixo aqui, ele vai identificar temperatura potencial, tá? Então, ele vai mostrar um perfil de temperatura potencial, que é esse vermelho, e aqui um perfil de razão de mistura. Isso são perfis idealizados
que seria para representar perfis típicos de temperatura potencial e de razão de mistura em uma camada de mistura que é formada por processos convectivos essas termais. Então, o que ele quer mostrar aqui é que existe essa uniformização, né, ou homogeneização das propriedades ao longo da camada de mistura, que é pelo processo de mistura, a tendência vai ser o quê? É a temperatura potencial ficar homogeneizada. Por que a temperatura potencial? Porque a temperatura potencial já está considerando os efeitos de compressibilidade do ar. Então é ela que é uniformizada. Então, o que vai acontecer é que isso seria uma situação de, olhando localmente, de neutralidade do ponto de vista de estabilidade termodinâmica estática. Tá? O perfil de umidade ele não é tão homogêneo porque aqui na parte superior da camada de mistura é bem mais seco, a origem da umidade é toda aqui embaixo, então o perfil não é tão uniforme na vertical, e mesmo idealizado, mas ele é relativamente uniforme nessa parte central. Aqui tem um gradiente acentuado, como a gente tem um gradiente acentuado de temperatura aqui. Aqui nós temos o topo da camada de mistura, que é esse ZI, aqui, esse linha. Então aqui é a atmosfera livre, acima da camada de mistura, e a ideia é a atmosfera livre é aquela região da atmosfera que não é diretamente influenciada pela interação com a superfície por processos turbulentos. Então essa é a atmosfera livre. E aqui é a região da camada de mistura. Então ele está dizendo aqui, ó, o fluxo na superfície, o fluxo de umidade, que poderia ser também fluxo de calor, mas no caso a gente está tratando fluxo de umidade na superfície, em Z igual a zero, e fluxo de umidade no topo da camada de mistura com esse Z igual a ZI. Aí, ó, essa aqui é o topo da camada de mistura, que é o ZI. Aí ele define duas regiões aqui. Imediatamente abaixo do ZI, ele chama de ZI menos. E imediatamente acima do ZI, ele chama de ZI mais. E ele está dizendo aqui o seguinte, em termos de umidade, né, o que vai acontecer é que há bastante umidade na camada de mistura e o ar da atmosfera livre é relativamente seco. Então, ó, tem um gradiente acentuado de umidade na região do topo da camada de mistura. Tá? O ar é bem mais seco aqui e bem mais úmido aqui. Então, forma esse gradiente aqui. Então, ele está dizendo aqui, ó, nessa região, eu tenho turbulência aqui, que vai pegar parte desse ar seco aqui e vai trazer para baixo e vai misturar com o ar que está dentro da camada de mistura. Tá? Existem processos de detranhamento também que pegam um pouco dessa umidade aqui e vai levar para cima para misturar com ar. Então, esse processo de mistura que tem no topo da camada limite é que vai fazer com que ela, ao longo do tempo, aí quem provoca essa mistura é a turbulência que está se propagando desde a superfície até o topo, e aí ela vai misturando e vai fazendo com que o topo da camada de mistura vá se elevando ao longo do tempo. E esse gradiente, que ele chama de ΔZI-RT, é isso aqui, é a diferença entre o valor da razão de mistura imediatamente acima da camada de mistura e imediatamente abaixo. Então seria o R, né, que está no ZI+, menos o R que está no ZI-. Tá? Nós vamos ver depois com um pouco mais de detalhe a parte da temperatura, mas de forma geral, a gente sabe o quê? Que a atmosfera a atmosfera climatologicamente, o lapse rate médio da atmosfera, ele é estaticamente estável, né? Ele é estaticamente estável, 6,5 graus Celsius por quilômetro. Então, se ele é estaticamente estável, 6,5 graus Celsius por quilômetro, a temperatura,
quer dizer que o gradiente de temperatura potencial é positivo. Isso nós vimos lá na nossa disciplina de fundamentos. Então, quando o perfil é estaticamente estável, a temperatura potencial aumenta com a altitude. Então, isso aqui ele está considerando como se fosse a atmosfera livre, tá? Que é o gradiente que ele está considerando médio da troposfera, 6,5 graus Celsius por quilômetro, que então é o lapse rate médio. Aí, o que vai acontecer? Essa parte de cima, a temperatura potencial aumenta. E aqui a dinâmica da camada limite é diferente, porque as forçantes são outras, as forçantes turbulentas, e tem essa homogeneização aqui. Então, o que vai acontecer? O que ele está dizendo é que a temperatura, considerando o perfil típico, médio, etc., né, as temperaturas aqui serão, em geral, maiores devido a esse perfil. Depois a gente vai estudar isso com um pouquinho mais de detalhe. Quando formos detalhar a camada limite atmosférica, aumenta a temperatura, é mais alta, do ponto de vista de temperatura potencial. É maior acima da camada, do topo da camada de mistura do que abaixo do topo da camada de mistura. No ZI+, a temperatura potencial é maior do que no ZI-. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A temperatura aumentando rapidamente, ela vem aqui quase uniforme e depois ela aumenta rapidamente. Isso daqui é aquela inversão no topo da camada de mistura, tá? Que fica acima do topo, por isso que chama de capping inversion, é porque ela é no topo da camada de mistura e é uma inversão, que ó, a temperatura potencial está aumentando rapidamente. É uma região de grande estabilidade isso aqui. E isso faz o quê? Dificulta que haja mistura das propriedades em cima e embaixo. Então, o quanto vai misturar, tanto em termos de temperatura quanto de umidade, vai depender do quão vigorosa é a turbulência para conseguir vencer essa instabilidade que está aqui. Tá? Então, o quanto vai misturar depende do gradiente de umidade e depende também do gradiente de temperatura. Isso é importante, porque quanto maior for esse gradiente aqui, ó, essa inversão, mais intensa for ela, maior magnitude, o que vai acontecer? É mais difícil misturar. Quanto menos acentuada ela for, mais fácil a mistura. Então, o quanto mistura em cima depende o fluxo de umidade aqui em cima. Então, nós estudamos o fluxo de umidade na superfície, agora estamos estudando o fluxo de umidade no topo da camada de mistura. E aí vai depender o quê? Tanto do gradiente de temperatura quanto do gradiente de umidade. Por quê? Porque tem que quebrar essa estabilidade que está aqui. Ok? Então, tudo isso vai ser levado em consideração agora. Então, vai depender o quê? De quanto de turbulência pode ser atuar a partir da produção de turbulência que tem na superfície, que se propaga até o topo da camada de mistura e provoca essa mistura. Então, o fluxo que vai ter no topo da camada de mistura depende da forma com que a turbulência está sendo gerada aqui na superfície. Tá? Então, vamos retornar aqui ao texto. Né? Então, só falar aqui, ó, perfis verticais idealizados de temperatura potencial, tá? E aqui no caso ele é o θ, e razão de mistura total, ΔRT. Eu peço desculpa, eu falei que o T era de turbulência, mas não é o total, porque a turbulência está sendo caracterizada aqui por esse turbe. Então, eu peço para levar em consideração essa correção. Tá? Então, eu tenho aqui o gradiente de temperatura ΔT, o gradiente de temperatura de umidade ΔR, é porque ele está considerando aqui que quando ele considera a umidade total, ele está considerando que eventualmente é vapor d'água, é água líquida, pode ter gelo, se fosse algo assim. Mas, em geral, a gente vai considerar só a parte do vapor d'água. Tá? Então, nossa umidade total, o que vai nos interessar
vai ser a umidade do vapor d'água. Tá? Ao longo da camada limite turbulenta, que é conhecida como camada de mistura, que é essa que está identificada aqui. As diferenças, ou esses jumps, aqueles saltos ou pulos ou degraus aqui, né? Esses degrau de variação súbita, né? Vamos dizer assim, de temperatura potencial e de R, que são os deltas, no topo, no valor aqui em ZI, e na base, no ZS. Então tem esse gradiente aqui de umidade na superfície e tem um gradiente de temperatura aqui. Então a gente viu também que as parametrizações mostram que quanto maior o gradiente aqui, maior o fluxo de umidade, maior o fluxo de calor. Tá? Elas são usados, então, essas diferenças que estão destacadas aqui, para estimar os fluxos turbulentos nessas regiões. Na superfície, nós vimos as parametrizações e vamos ver agora no topo. Tá? Então, ele diz aqui, o entranhamento ele é forçado ou conduzido pelas termais associadas com fluxo efetivo de calor na superfície. Então, lembra que quando a gente viu anteriormente na termodinâmica, que o fluxo de calor na superfície, ele acaba sendo relacionado ao fluxo de calor no topo da camada de mistura, né? E esse fluxo na superfície é o chamado fluxo turbulento efetivo, que ele já considera a parte de condução e a parte turbulenta que tem imediatamente acima, é o efeito conjunto dos dois, né? E esse fluxo, então, então voltando, o entranhamento é associado ao fluxo de calor da superfície que vai controlar as termais, e ele é também, essa entranhamento, é modulado pela intensidade da inversão de temperatura no topo, que é o delta-teta no ZI, que a gente viu aqui. Tá? Então, ΔZI é a diferença do valor da propriedade, seja θ ou seja R, imediatamente acima de ZI, ZI mais, menos o valor imediatamente abaixo de ZI, ZI menos. Então, a parametrização aqui, ó, ΔFZ turbulento da umidade total, ΔZ, que é o fluxo no topo menos fluxo na base, na superfície, dividido pela altura. Então, lembrando aqui da equação, ó. Ele botou Z da superfície igual a zero, isso aqui já ficou ZI. Tá? Aí, olha só. O fluxo no topo, ele está parametrizando dessa forma aqui, ó. FH, que multiplica 0,2 com sinal menos. Lembra que a gente viu isso, é o quê? Está parametrizando o fluxo de calor no topo pelo valor do fluxo efetivo na superfície, que tem esse valor, essa constante 0,2, com sinal negativo porque o fluxo é para baixo. E isso está multiplicado aqui, ó, o que eu quero é o fluxo de umidade. E ele está parametrizando em termos de fluxo de calor, que multiplica ΔZI, ΔRT no ZI dividido por Δθ no ZI. Então, vai aparecer aqui ao lado um quadrinho com uma observação, uma nota, que diz aqui, está dizendo aqui o seguinte: está se usando aqui como referência, tá? Que da mesma forma que quando a gente estudou lá a razão de Bowen, nós vimos lá que a relação entre o fluxo de calor e o fluxo de calor, que a gente vai chamar de calor sensível, e o fluxo de calor latente, a relação FH e FE é aproximadamente a relação entre o gradiente de temperatura e o gradiente de umidade. Lembra que a gente fez essa analogia lá quando a gente estudou a razão de Bowen, que considerando que as mesmas diferenças de altura e que as constantes de proporcionalidade que expressam o fluxo como uma proporção do gradiente são as mesmas para calor e umidade. Então, usando essas hipóteses,
aí o que a gente vai ter? Que o fluxo de calor latente vai ser o fluxo de calor sensível multiplicado pela diferença de umidade e dividido pela diferença de temperatura. Tá? Então, essa é a hipótese básica. E a outra hipótese que está sendo utilizada é que o fluxo de calor no topo é igual a menos 0,2 o fluxo de calor na superfície. Com essas duas hipóteses, aí a gente chega a essa expressão que está aqui. Ok? Então, ele não detalha isso, mas a relação que existe é essa, para que a gente possa chegar a essa expressão aqui. Né? Então, prosseguindo. Então, nessa equação 454, sim. Aí aqui ele está colocando, esse aqui é o fluxo de calor na superfície, desculpa, o fluxo de umidade, né, fluxo de água na superfície, que é um fluxo cinemático que a gente chama de F-water, que a gente viu anteriormente, que é o fluxo de vapor d'água efetivo na superfície, está em unidades cinemáticas, F minúsculo, né? Que pode ser reescrito com o uso da equação, usando a constante psicrométrica gama, tá? Que é o valor 0,4 que a gente viu anteriormente, em termos de fluxo de calor latente. Então, lembrando, o que ele estava fazendo é um fluxo de massa de água. Agora ele vai modificar. Não, eu não quero mais expressar em termos de fluxo de massa de água, eu quero em termos de fluxo de calor latente. Então, nós vimos que usando a constante psicrométrica, aí o F, o fluxo cinemático de massa de água, é escrito como gama, a constante psicrométrica, que multiplica o fluxo cinemático de calor latente. Tá? Então, vai ficar a divergência de fluxo de umidade, vai ser menos 0,2 delta ZI de RT dividido delta θ em ZI, né? Que multiplica o fluxo de calor na superfície mais o gama FR dividido por ZI. Tá? Então, o fluxo efetivo de calor sensível na superfície e de calor latente podem ser utilizados, podem ser parametrizados usando os coeficientes de transporte convectivo. Tá? E tem BH, que é aquela constante, né? E a velocidade de flutuabilidade WB. Também tem a velocidade de Irdoff, W estrela, pode usar uma das duas lá. Né? Então, ele está usando aqui a escala de velocidade de flutuabilidade WB, então ele já está alterando, está parametrizando esse fluxo e esse fluxo aqui. Então, a divergência de fluxo de umidade vai ser menos, usando essas parametrizações, BH multiplica WB dividido por ZI, aí que multiplica 0,2 que multiplica delta ZI RT, que multiplica delta S θ, delta θ em S, delta θ ZI. Por quê? Porque delta θ na superfície é que é utilizado juntamente com esses dois valores aqui para parametrizar o fluxo de calor na superfície. Tá? E esse delta θ ZI é o delta θ ZI que está aqui. Tá? E o delta R total na superfície é utilizado para parametrizar o fluxo de calor latente juntamente com esses dois parâmetros aqui, o WB e o BH. Né? E aqui, ó, ele está dizendo que esse ΔS aqui, os ΔS, são os valores de referência, a diferença entre o valor na superfície e o valor no meio da camada de mistura, como a gente acabou de ver lá. Tá? Então, nós temos aqui uma expressão para caracterizar a divergência, outra expressão e essa expressão aqui. Então, ele diz aqui, são 4 equações, qualquer uma dessas 4 pode ser utilizada para estimar a divergência de fluxo de umidade
para Z entre 0 e ZI. Tá? Então, acima, aí é outra hipótese, acima da camada limite convectiva, onde Z maior que ZI, onde a turbulência é praticamente inexistente, então ele está dizendo que a divergência de fluxo de umidade acima da camada de mistura é aproximadamente zero. Tá? Porque não tem turbulência. É essa a hipótese que muitas vezes faz simplificador, é o seguinte: turbulência é só dentro da camada limite. Acima da camada limite, turbulência é desprezível. Como nós estamos tratando de fluxo de turbulência, então ele vai ser, aqui vai ser zero, né? Nessa situação, na ausência de turbulência. Agora ele vai ver um outro modelo que é para condições de estabilidade. Então agora ele vai considerar período noturno, não tem mais a forçante térmica, prevalece a forçante, que é a forçante mecânica. Então, ele está dizendo, durante a noite a turbulência é normalmente fraca na maior parte da camada de mistura, exceto muito próximo à superfície. Nós vamos detalhar isso mais para frente no capítulo que a gente vai analisar a camada limite atmosférica. Né? Então, ele diz aqui que permite que se use, né, essa equação 457 como uma aproximação razoável para Z maior que zero. Então, assim, ele está dizendo aqui o seguinte, que o fluxo de umidade turbulento durante a noite, se não houver uma forçante mecânica significativa com vento forte, vai ser praticamente zero. Então, no momento, ele está dizendo, ele tirou a forçante térmica e está dizendo, também não tem forçante mecânica significativa. Tá? Então, ele diz que vai considerar, para qualquer Z maior que zero, ele vai dizer que a divergência de fluxo de umidade é aproximadamente zero. Ok? Agora, então, ele vai analisar uma situação em que eu não tenho forçante térmica importante e eu tenho a forçante mecânica importante. Então, ele vai dizer assim, considerar agora um tipo diferente de camada de mistura, que é forçada pela mistura mecânica provocada pelo cisalhamento do vento, que é a mudança de velocidade do vento, e no caso ele está considerando na vertical, tá? Em dias de vento forte, não forçado, então, por termais, como nos dias em que o vento é fraco, com bastante radiação. É o outro caso. Não tem forçante radiativa importante e a forçante principal é mecânica. Além disso, vamos supor que tem uma inversão de temperatura forte no topo dessa camada, na altura que ele está chamando ZI também, e que tem muito pouco entranhamento, ou seja, muito pouco fluxo de umidade no topo, né, por entranhamento, no topo dessa camada de mistura. Tá? Então é uma outra camada de mistura, só que nesse caso ele está dizendo que a forçante é mecânica, tem uma inversão aqui, só que a turbulência ela não consegue se propagar até aqui em cima para forçar uma mistura por entranhamento significativo aqui em cima, então ele está considerando que aqui em cima é pouco. Né? Ele vai considerar que isso é uma situação em que eu tenho uma forçante mecânica importante e muita estabilidade atmosférica aqui embaixo, e com muita estabilidade atmosférica aqui, a turbulência ela não vai se propagar muito para os níveis mais elevados, como ocorre com as termais, que elas tendem a se movimentar para cima e transportam essa turbulência para cima. No caso, ele está considerando estabilidade, eu tenho formação de turbulência aqui, mas devido à estabilidade da atmosfera, ela não consegue se propagar para cima. Né? Para esse caso, então, a divergência de fluxo de umidade turbulento vai ser conduzida apenas pelo fluxo de umidade na superfície. Então, lembrando, a expressão para a divergência de fluxo de umidade é essa aqui. Vamos olhar de novo aqui, a expressão é essa aqui. Então, ele está dizendo aqui, neste caso, ele está dizendo que o fluxo de turbulência aqui no topo da camada de mistura é praticamente nulo. Então, a divergência de fluxo vai ser conduzida
pelo fluxo de umidade na superfície. Tá? Então, a expressão que ele está dizendo vai ser essa aqui, ó. O fluxo, a divergência de fluxo de umidade vai ser menos o fluxo de umidade na superfície dividido por ZI. Por exemplo, no inverno, com uma camada de mistura úmida, essa umidade pode ser perdida por condensação, né, em uma superfície fria, muito fria, por exemplo, coberta com neve. Então está dizendo o seguinte: o fluxo de umidade, na realidade, não vai ser da superfície para a atmosfera, da atmosfera para a superfície. Por quê? O vapor d'água está aqui em contato com uma superfície fria que está coberta de neve, vai condensar. Então o que acontece? A umidade, ao invés de estar indo da superfície para a atmosfera, está indo da atmosfera para a superfície. Que moléculas de água estão virando água líquida, ou cristais de gelo estão se condensando e passando para a superfície. Né? Ou ele está supondo que uma camada de mistura fria e seca pode ganhar umidade pela evaporação a partir de um lago úmido. Então ele está dizendo, eu tenho aqui uma camada de mistura que é uma camada de mistura que é muito fria e seca, então eu tenho um lago, lembrando, quente ou frio está falando relativo, eu tenho um lago que é frio, é quente, e, por exemplo, vem uma massa de ar muito fria e se posiciona em cima desse lago aqui, né? Então, mas o processo que eu tenho, não, a situação que eu tenho, não existe formação de termais significativas, existe instabilidade aqui, mas que não se propaga para cima. Então, ele é o efeito contrário, ele está dizendo, agora o lago vai evaporar e vai haver transporte de umidade da superfície do lago para lá, para a atmosfera, mas não há uma forçante significativa para transportar a turbulência até em cima, então a condução vai ser do mecanismo, a forçante vai ser toda controlada pela superfície. Existe uma série de cenários diferentes. Quando a gente estava vendo lá diferentes condições de fluxo de calor, nós vimos que tem atmosfera mais seca, mais úmida, fluxo de calor latente maior, menor, para cima, para baixo. Existe uma combinação enorme de situações. O que ele está colocando é uma situação, de forma geral, ele quer dizer o seguinte: não há turbulência suficiente para ter entranhamento no topo da camada de mistura, e na parte de baixo eu tenho alguma forçante mecânica, né? E eventualmente eu posso ter fluxo de umidade para cima ou para baixo. Então, ele está dizendo, no caso, essa situação, se não existe turbulência no topo da camada de mistura, tudo é controlado pela parte inferior do que ocorre na próxima superfície. Bom, então nós vamos dar prosseguimento a essa aula. Agora nós vamos iniciar o capítulo de estabilidade atmosférica, que é o capítulo 5 do livro. Esse capítulo é bastante extenso no livro, mas nós não vamos ver uma boa parte dele, porque, primeiro, nós vimos já vários aspectos de estabilidade na disciplina de fundamentos, e também porque grande parte desse capítulo ele é dedicado a meteorologistas, né, que é para fazer análise de diagramas termodinâmicos, que é uma ferramenta gráfica para a gente fazer análise da termodinâmica da atmosfera, que nós não vamos ver, é um assunto de interesse de meteorologistas. Então, apesar de no livro o capítulo ser bastante extenso, nós vamos limitar bastante a nossa abordagem aqui, apenas a rever alguns aspectos e introduzir alguns conceitos novos que são mais diretamente relacionados ao comportamento, à dinâmica da camada limite atmosférica, que não foi visto anteriormente, que é agora o interesse dessa disciplina que nós estamos tratando da dispersão de poluentes na atmosfera. Né? Então, só para relembrar, né, vamos começar aqui no capítulo 5, uma sondagem, né,
é um perfil vertical de temperatura e outras variáveis da atmosfera. Em geral, vai ser perfil de pressão, umidade, temperatura e direção e velocidade do vento. Tá? Então, em uma certa localização geográfica, nós já falamos sobre isso, a gente pode obter a descrição vertical das propriedades da atmosfera chamada de perfil, que é obtido pelo procedimento de sondagem, chamada radiosondagem. Né? A estabilidade se refere à capacidade da atmosfera ou a possibilidade da atmosfera se tornar turbulenta. Né? E isso pode ser determinado a partir dessas sondagens de temperatura, umidade e vento. Turbulência e estabilidade variam em tempo e no espaço, devido às variações das propriedades da atmosfera, ou seja, das variáveis de estado da atmosfera, temperatura, umidade, etc. Elas variam, então as condições de turbulência e estabilidade também variam. Né? Então ele diz, o efeito da estabilidade pode ser identificado ou percebido, né? Por exemplo, a presença de rajadas de vento. Rajada é a variação brusca, rápida, mas intensa na velocidade do vento. Né? Então, em situações que a gente tem muita instabilidade, bastante turbulência, é comum a presença de rajadas de vento. A outra coisa, a dispersão de uma pluma de poluentes, aqui no caso ele está falando fumaça. Então, dependendo das condições de estabilidade da atmosfera, com mais turbulência tem mais dispersão, menos turbulência, menos dispersão. Afeta também refração de luz e som, né? As termais, que são aquelas plumas que a gente considera plumas de ar quente da superfície, ar aquecido da superfície instável que se propaga para a parte superior da camada limite. Estão associados a essas plumas também tem turbulência, tá? E quanto mais instável está a atmosfera, ou seja, mais aquecimento embaixo, mais intensas, mais vigorosas são essas termais. Também o tamanho de nuvens, né? Intensidade de tempestades, tudo isso é controlado pela estabilidade da atmosfera. Né? Então é só essa contextualização que é feita aqui no capítulo 5. E então, imediatamente, agora a gente vai para a página 134 do livro. Então, aqui na página 134, nós vamos começar a falar sobre porção de ar e ambiente. Então, lembrando, né, que são duas. O que a gente vai estudar é essa simplificação e hipotética, mas que é muito útil para a gente estudar o comportamento da atmosfera, da existência de uma porção de ar, né, dentro de um determinado ambiente, e a gente vai ver comportamento relativo de propriedades da porção de ar do ambiente que controlam a estabilidade. Né? Então, vamos considerar uma coluna de ar fixa, né, em uma parte pequena da Terra. Então, vamos usar o referencial. Nesse caso, é o que a gente está falando, é do ambiente. O referencial é euleriano. Então, estamos pegando a coluna de ar. Tá? E essa coluna de ar representa o ambiente estacionário, ao longo do qual outras coisas podem se mover. Avião, gota de chuva, e as próprias porções de ar podem se movimentar dentro dessa coluna de ar que a gente chama de ambiente. Né? Ele limita um pouco, por quê? Porque de local para local o ambiente varia. Então ele está pegando uma certa região, caracteriza o ambiente ali, que seria a região caracterizada, por exemplo, por uma radiosondagem. Essa é fixa. E dentro dela é que se movem as porções de ar. Para uma porção de ar que se move ao longo desse ambiente, nós vamos segui-la. Então vamos usar
o referencial lagrangiano para seguir a porção de ar. Então, o ambiente está parado, está estático, e o que a gente vai fazer é acompanhar uma porção de ar, então, no referencial lagrangiano, que se move dentro do ambiente. Então, seguindo a porção de ar, é que a gente vai determinar como o estado termodinâmico pode modificar à medida que ela se vai deslocando para diferentes altitudes. Como uma primeira aproximação, nós vamos assumir que não existe mistura entre a porção de ar e o ambiente. Então, não existe mistura de propriedade. Vamos considerar que a porção de ar é isolada do ambiente, nesse ponto de não há troca de propriedades. Então, vamos falar aqui de força de flutuabilidade, que aqui nós vamos rever conceitos, né? Introduzir alguns conceitos novos, mas muito é revisão do que foi visto anteriormente, principalmente na disciplina de fundamentos. Né? Então, vamos considerar um objeto, que é a porção de ar, que está totalmente imerso em um fluido. Né? Então, nós temos uma porção de ar que é um fluido e o ambiente também é um fluido. Né? Então, vamos considerar que existe uma força de flutuabilidade por unidade de massa, né, F sobre m, que depende... então, isso aqui, no caso, é uma aceleração, né, força por unidade de massa, que depende da diferença de densidade entre um objeto, a densidade do objeto, então, é ρ0, e a densidade do fluido que o circunda é ρf. Então, nós temos o fluido e um objeto. Então, a princípio, ele está falando, esse objeto pode ser uma porção de ar, mas vamos supor que eu tivesse água e tivesse uma bola de isopor que está totalmente imerso dentro da água. Ou eu tenho água e uma bola de ferro, está totalmente imersa, né, dentro da água. Então, nesse caso, a aceleração, né, que vai estar associada à força por unidade de massa, vai ser a diferença da densidade ρ0 menos a densidade de fluido ρf, dividido pela densidade do objeto, que multiplica a aceleração da gravidade. Tá? E esse aqui vai definir o que a gente chama de G', né? Que vamos ver um pouquinho mais tarde. Isso a gente estuda lá na física, né? É só uma revisão. Isso aqui é chamada a gravidade reduzida. Né? Então, isso aqui é como se fosse uma correção que eu estou fazendo no valor da aceleração da gravidade, que é esse G' aqui. Então, isso aqui é aquele o princípio ou lei de Arquimedes, né? Que está um corpo imerso, então ele vai estar sujeito do ponto de vista de flutuabilidade a mesma força que seria o empuxo, né? Que seria se o corpo tivesse substituído pelo próprio fluido. Né? Então, a aceleração gravitacional é negativa para baixo, então, no caso aqui, tem sinal menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. O objeto imerso vai ter flutuabilidade positiva, então F será positivo, se a força de flutuabilidade, o empuxo for para cima, e quer dizer, o empuxo será sempre para cima, o que acontece é que o peso pode superar. Né? A resultante, então, for para cima, então, a flutuabilidade positiva, e a flutuabilidade negativa se é apontada para baixo. E um corpo que é flutuabilidade neutra, é que o F vai ser igual a zero, que seria o caso de Ρ0 igual a ρf. Né? Então, lembrando que o peso é a força causada pela ação da gravidade sobre a massa, né, mg, né? Então, a flutuabilidade altera o resultado do balanço da força, né, a força líquida, então esse efeito líquido, né, é como se eu estivesse alterando a presença do fluido, eu estou alterando o efeito da gravidade sobre o peso do corpo. Né?
Então, por isso ele chama de gravidade reduzida, né? Então, F seria mg', né? E sendo F essa resultante, tá? A força resultante. Tá? Ele vai identificar, então, uma porção de ar por o subscrito P, né? Como esse objeto, a porção de ar, então, é o objeto, e vai identificar o ambiente pelo subscrito E. Tá? Então, tudo que falar de porção de ar vai ser P, e ambiente E, que é o environment. Né? Então, vai caracterizar o fluido que está em volta da porção de ar. Né? Uma vez que tanto as porções de ar quanto o ambiente são feitos de ar, né, vamos usar a equação dos gases do gás ideal, equação do gás ideal, P igual a ρRTV, aqui a temperatura virtual, né, para descrever densidades nessa equação 5.2. Então, o que ele está fazendo? Utilizando a equação de estado e vai substituir em ρ0, que no caso vai ser da porção de ar, que é o ρP, e ρF vai ser ρE, que é a densidade do ambiente. Utilizando, então, a equação de estado igual a ideal, eu vou ter que ρ vai ser P sobre RTV, sendo que vai ser TV é a temperatura virtual do ambiente e TVP a temperatura virtual da porção de ar. Fazendo a substituição na equação, a gente obtém isso aqui. F sobre M igual TVE menos TVP dividido por TVE, que multiplica G, que vai ser o G', que vai ser a gravidade reduzida da porção de ar. Tá? Onde a pressão dentro da porção de ar considera-se que ela é igual ao do ambiente na mesma altitude, permitindo que as pressões da equação de estado de gás ideal elas se cancelam. Então, isso é uma hipótese que a gente tem lá da porção de ar, que ela sempre se ajusta à pressão da porção de ar, instantaneamente ela vai se ajustar à pressão do ambiente. Então, como essas pressões são iguais, quando eu substituir na equação de estado de gás ideal, os valores de P vão se cancelar, porque a pressão da porção de ar é igual à pressão do ambiente. Tá? Então, por isso que ele diz, os termos se cancelam. Né? A temperatura virtual TV é dada expressa em kelvins, porque eu estou usando a equação do gás ideal, é utilizada para levar em conta tanto o efeito de temperatura quanto presença de vapor d'água na flutuabilidade. Então, se eu quiser considerar o efeito da presença de umidade o quanto afeta a flutuabilidade, eu tenho que considerar, no caso, temperatura virtual. Se eu estiver considerando que o ar é relativamente seco, tá? Então ele está aproximando aqui a temperatura virtual pela própria temperatura do fluido, tanto do ambiente quanto da porção de ar. Então vai ficar dessa forma aqui. F sobre M, aí é TP menos TE dividido por TE. E o que ele fez aqui, ó, ele botou o valor absoluto de G, tá? E o que ele fez aqui? Na realidade, esse G aqui é menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. O que ele fez? Substituiu pelo valor absoluto aqui e trocou, multiplicou por menos aqui a equação. Então, o termo de porção de ar, aqui era ambiente menos porção de ar, agora ficou porção de ar menos ambiente. Então, ele multiplicou por menos aqui e passou a usar o valor absoluto de G. Então, com essa inversão, deixou de ter o sinal negativo aqui. Né? Então, ele está dizendo... Então, quando as porções de ar forem mais quentes que o ambiente, então essa operação aqui, isso é positivo, isso é sempre positivo, esse maior que esse é positivo, F é positivo. Então, a flutuabilidade, essa equação, então, ela descreve o comportamento da porção de ar. Então, ela vai subir. Né? Então, porções de ar, no caso, que forem mais frias que o ambiente, elas vão tender a descer, porque TP vai ser menor do que do TE, então a temperatura da porção de ar menor que do ambiente, isso aqui é negativo, o F é negativo, tende a descer.
À medida que uma porção de ar se move verticalmente, a sua temperatura vai modificar devido ao lapse rate adiabático, seco ou saturado. Então, a porção de ar, à medida que ela está se movimentando, o que acontece? Está modificando a pressão, tá? Então, se ela está subindo, ela vai resfriar adiabaticamente. Se ela descer, está descendo, vai aquecer adiabaticamente. E se, nesse movimento de subida, por exemplo, ela atingir a saturação, ela vai seguir a adiabática saturada. Se não houver mudança de fase da substância água, ela segue a adiabática seca. Tá? Então ele diz, a cada instante a gente vai ter que reavaliar a flutuabilidade da porção de ar na sua nova situação, né? Então, à medida assim, eu tenho o perfil de temperatura do ambiente e a temperatura da porção de ar está mudando. Então, em cada posição, eu tenho que verificar se, na situação que está naquele determinado nível, a temperatura, qual a diferença entre a temperatura da porção de ar e a temperatura do ambiente para ver qual é a flutuabilidade naquela posição, porque a temperatura do ambiente não é, a princípio, não é constante, nem a temperatura da porção de ar, porque ela está modificando. Então eu tenho que ficar fazendo comparações o tempo todo. Lembrando aqui, ó, isso aqui não é temperatura potencial, isso é a temperatura absoluta, tá? Não é a temperatura potencial. Então ela não é conservada em processo adiabático seco. Só a temperatura potencial da porção de ar é conservada em processo de abate seco. Aqui não, aqui é a temperatura absoluta. Temperatura potencial a gente usa o θ. Então ele está dizendo aqui que os diagramas termodinâmicos eles são úteis para fazer esse tipo de análise, só que não é o nosso caso, não é o nosso interesse. Nessa figura, então, ele está mostrando isso aqui, exemplificando. Né? Então ele está colocando aqui uma sondagem que mostra a temperatura, como está variando no ambiente. Então, aqui está a altitude indo de 0 a 1,6 km, que é uma altitude típica de uma camada limite atmosférica desenvolvida, e ele está supondo aqui que seria, a princípio, uma camada, uma camada de mistura. Tá? Então, aqui ele está mostrando ó, a porção de ar. Originalmente ela está em 24 graus Celsius na superfície. Eu vou aumentar um pouquinho a figura aqui para ficar mais fácil para a gente ver. Então, está aqui em 20 graus Celsius e ela foi resfriando adiabaticamente e chegou à temperatura de 12 graus Celsius. Não houve aqui, no caso, ela seguiu a adiabática seca. Né? Então, ela saiu. E isso é importante aqui. Quando vai fazer esse tipo de análise, a posição inicial da temperatura da porção de ar é igual à do ambiente. Então, lembrando, ela saiu da mesma posição, ela tem a mesma temperatura do ambiente. Aí o que vai acontecer? À medida que ela se movimenta, aí ela vai alterar a temperatura dela de acordo com o lapse rate adiabático, seco, se não houver mudança de fase, ou saturado. Então está considerando seco, ela vai resfriando à medida que sobe, no caso aqui é 9,8 graus Celsius por quilômetro, a temperatura dela. O ambiente ele tem lá a temperatura dele, seja lá qual for. Né? E a gente considera que essa daí é estática, não está mudando, é estacionário também, não muda. É estática a coluna de ar, ela não se movimenta, e é estacionário, não está mudando no tempo. O que está mudando é a temperatura da porção de ar que se movimenta. Então ela sai na mesma temperatura do ambiente. Essa aqui é a sondagem. Então é o comportamento que tem lá, que foi medido de temperatura do ambiente, é isso aqui. Né? E então esse diagrama é em TZ, temperatura do ambiente, e aqui é o comportamento da adiabática seca, resfriando a 9,8 graus Celsius por quilômetro. Né? Agora, aqui ele coloca em temperatura potencial, θZ.
E aí o que a gente sabe? Que a temperatura potencial ao longo da adiabática seca é conservada, ela é constante. Então, essa é a temperatura potencial da porção de ar que é constante o teto, ó, não modifica à medida que ela sobe. Enquanto, se eu pegar essas temperaturas aqui do ambiente e calcular a temperatura potencial para cada nível e fizer o gráfico, seria alguma coisa assim. E uma camada de mistura, tipicamente o que vai acontecer é isso aqui, ó. Devido a o ar está se misturando, as propriedades estão ficando homogeneizadas, e a ideia é que elas ficam homogêneas graficamente do ponto de vista de temperatura potencial, que o ar está misturando quente com frio, a tendência é o quê? É ficar neutro. E o ambiente neutro, localmente, é o quê? É a temperatura potencial constante. Por que, que não fica neutro aqui embaixo? Porque está acontecendo que é uma camada de mistura e a radiação está incidindo aqui e continuamente aquecendo essa parte de baixo. Aí a temperatura vai diminuir, a potencial, fica uniforme e aqui em cima ela volta a aumentar. Por quê? Porque já está chegando na atmosfera livre aqui, que a gente viu que a temperatura tende a ter um perfil estável, que a temperatura potencial aumenta. Então isso aqui é que seria mais ou menos o comportamento da camada limite. Tá? Então o que acontece? Em cada nível, a temperatura potencial da porção de ar está constante e do ambiente tem o seu próprio comportamento que ele está supondo aqui, nesse perfil idealizado de uma camada de mistura, θ constante aqui, ela aumenta, diminui aqui, porque é instável, porque a superfície está bem mais quente devido à radiação solar que o ar, e por isso é instável, então o θ diminui. Depois é a região de mistura, então é neutra localmente, e aqui no topo da camada acima do topo da camada de mistura, a temperatura vai aumentar, a temperatura potencial. E esse seria o comportamento de uma porção de ar. Tá? Então, a flutuabilidade em qualquer altitude depende da temperatura T ou da temperatura potencial, da diferença de temperatura T ou temperatura potencial do ambiente da porção de ar. E um diagrama termodinâmico auxilia a fazer essa análise. Então, ele está considerando aqui uma porção de ar não saturada, que ela é elevada a partir da superfície, e ela tem flutuabilidade positiva até Z igual a 1,4 km. Acima dessa altitude, a porção de ar é mais fria que o ambiente e vai ser negativamente, a flutuabilidade é negativa. Então, olha só, para todos, ó, se T, em todos os pontos aqui, a porção de ar, a temperatura é maior que o ambiente. Nessa equação aqui, ó, então vamos ter aqui, ó, porção de ar Tp menos TE, se Tp maior que TE, então isso aí F é positivo, então ela é positivamente flutuante, ou seja, por ser mais quente, qualquer movimento que ela tem para cima, ela continua subindo. Aí o que acontece? Quando ela cruza essa região aqui, se ela continuar subindo, aí a temperatura da porção de ar é menor que o ambiente. Aí a tendência vai ser o quê? Vai ser ela voltar. Porque ela, sendo mais fria do que o ambiente, temperatura mais baixa que a do ambiente, então esse termo aqui, ó, Tp menos TE passa a ser negativo, F é negativo, então ela vai ser acelerada para baixo. Então ela passa, depois ela tende a voltar. Vai descer. Então ele diz aqui, algumas vezes é mais conveniente se utilizar a temperatura potencial virtual. Então a temperatura potencial virtual é o quê? Quando eu faço o cálculo da temperatura potencial, ao invés de eu usar T, eu uso TV. Aí a temperatura potencial que eu vou obter é a temperatura potencial virtual, que ela leva em conta o efeito da umidade. Então, a única diferença é essa. Ao invés de eu usar T na equação de Poisson, eu uso TV. Tá? E aí, o valor de F vai ser obtido dessa forma aqui. F sobre M
ele está usando aqui ainda o G como menos 9,8 metros por segundo quadrado. Vai ser θVE menos θVP dividido por TVE. Tá? Então, se eu pegar a equação de Poisson, fizer a substituição dos valores de TV e TE em relação à equação de Poisson, esses valores vão se cancelar e a equação vai ter esse aspecto mesmo, a diferença entre a temperatura do ambiente e da porção de ar, que é análogo a esse que está aqui. É só porque valores maiores de T vão ter valores maiores de θ. Então a relação não muda desse ponto de vista. Tá? E então, novamente, subscrito E representa o ambiente e P é a porção de ar. Se eu fizer a substituição, então, trocar o G pelo sinal menos o valor absoluto de G, eu troco a posição aqui em cima, multiplico por menos 1 isso aqui, então eu inverto a posição e eu vou ter a mesma expressão análoga que eu tive para a temperatura. Então, ela mostra, obviamente, a mesma coisa, né? Que se a temperatura potencial da porção de ar for maior, ela tende a subir, e se for menor que o ambiente, ela vai tender a descer. Né? Então, a vantagem do uso da temperatura potencial é que ela já leva em consideração o efeito de compressibilidade. E aí, o que acontece? O fato de, em processo adiabático, a temperatura potencial ser conservada, então facilita a identificação dessas posições aqui. Ou seja, se eu souber a temperatura potencial da porção de ar, é só trazer uma linha reta aqui que eu tenho todos os valores de todos os níveis. Tá? Eu teria que fazer isso para todo o ambiente, mas eu sei também que essa parte de uma camada de mistura, a temperatura potencial é aproximadamente constante. E isso facilita a análise. Aqui eu tenho que calcular a temperatura da porção de ar em todos os níveis, junto com o do ambiente. Aqui não. Eu sei que a θ é constante para a porção de ar. Além disso, né, eu sei que quando θ é positivo, o gradiente de θ positivo é estável, o ambiente, quando o gradiente de θ é negativo, é instável, e quando é constante, é neutro. Agora, um gradiente de temperatura, eu tenho que comparar com 9,8 graus Celsius por quilômetro. Eu não vou saber. Eu tenho que ir lá e verificar o gradiente de temperatura. Ao passo que, olhando o gradiente de temperatura potencial, eu imediatamente sei se ela é estável ou instável, ou neutra. Então, é mais simples a gente fazer a análise por temperatura potencial. Então, ele diz aqui, nessa figura 5.12, né, que é essa que a gente acabou de ver aqui, né, à esquerda ele está mostrando que a gente pega uma pequena porção do ambiente, que é no mesmo nível de saída, a porção de ar é ar do ambiente, eu vou pegar um pedacinho desse ar do ambiente e vou levantar. Tá? Porque no ponto de partida, o estado da porção de ar é igual ao estado do ambiente. Aí depois eu vou pegar um pedaço desse ar do ambiente e vou levar para cima. E vou chamar ele de porção de ar. À medida que a porção de ar subir, ela vai resfriar adiabaticamente. E se eu considerar que o ambiente é estático, né, ela vai encontrar temperaturas de ambiente em diferentes altitudes que são representadas por valores diferentes aqui. Ele está falando que é temperatura, diferentes cores aqui, mas eu não estou vendo na figura. Enfim. Background colorido. Ou seja, de forma geral, o que ele está falando é que tanto a temperatura da porção de ar, então ele está considerando a temperatura, está variando com a altitude, e tanto a porção de ar quanto a do ambiente.
Então, nós precisamos saber essas diferenças de temperatura em cada altitude para determinar a diferença de temperatura e, consequentemente, o sinal da aceleração por flutuabilidade, né? Então, para facilitar nossas vidas, utiliza o que ele fala, para tornar mais fácil, utiliza diagramas termodinâmicos que podem facilitar isso. Nós não vamos ver, né? E no caso, a gente vai, no diagrama termodinâmico, a gente já tem as adiabáticas secas. O que a gente faz é colocar o comportamento de temperatura potencial da atmosfera e quer dizer, o diagrama é feito para a gente coloca a temperatura, já obtém a temperatura potencial, né? E aí isso facilita a nossa análise, que aí a gente vai comparar no diagrama termodinâmico, compara temperaturas potenciais e não temperaturas, né? Bom, agora nós vamos fazer uma análise de uma situação em que a gente esteja em um ambiente, uma atmosfera que é estaticamente estável, tá? Estaticamente estável, que a gente lembra o que que é. Eu pego a porção de ar, movimento na atmosfera estável, ela tende a voltar para a sua posição inicial, tá? Então, nós vamos estudar aqui a frequência de Brunt-Väisälä, que está associada a esses ambientes que são estáveis, né? Então, vamos supor um ambiente que tem um lapse rate gama que é menor que o lapse rate adiabático seco, que no caso é 9,8 graus Celsius por quilômetro. Então, a temperatura não diminui tão rápido quanto a temperatura do ambiente, que na taxa do lapse rate é gama D. Então, a figura 5.13 aqui. Então olha aqui. Esse daqui é o gradiente de temperatura do ambiente. Esse aqui. E isso daqui é a adiabática seca, 9,8. E esse aqui é o gama do ambiente, tá? Então, o ambiente aqui é estaticamente estável, por quê? Eu pego a porção de ar, então no ponto de partida ela tem a mesma temperatura do ambiente. Aí se eu levar para cima, ela vai resfriar uma taxa maior do que o ambiente. Então o gama D é maior que gama. E aí ela chega aqui, por exemplo, ela é mais fria que o ambiente, então ela vai tender a voltar e descer. Se eu descer com essa porção de ar, ela vai aquecer adiabaticamente a taxa de 9,8 graus Celsius por quilômetro. Chegar, por exemplo, nesse nível aqui, ela é relativamente mais quente que o ambiente, então é menos densa, ela vai tender a voltar. Então, vamos supor que começamos com a porção de ar que está na mesma temperatura inicial do ambiente, que é essa aqui, como a gente viu. E se nós empurrarmos ela para baixo, ela vai aquecer a taxa da adiabática seca, vai tornar ela mais quente que o ambiente na mesma altitude. Isso vai, então, produzir uma força de flutuabilidade positiva que vai tender a trazer ela de volta à sua posição para cima, levar ela para cima. Aí o que acontece? A inércia dessa porção de ar, ela possui inércia, né? Então ela recebeu uma aceleração para cima, ela vai se movimentar. Ela tem inércia, então ela vai, quando passar nessa posição aqui, ela não vai imediatamente parar. Como ela tem inércia, ela pode, a tendência dela vai ser ultrapassar essa posição, que é o que eles chamam de overshooting, né? Ela vem e passa da posição, porque ela foi acelerada para cima, passa da posição que inicialmente ela estava em equilíbrio aqui, né? Então, a inércia causaria um overshoot upward, ela iria ultrapassar a posição inicial, onde o que vai acontecer? O resfriamento, então, adiabático, ele iria criar uma força de flutuabilidade negativa para reverter o movimento que era para cima, ou seja, como ela está resfriando mais rápido que o ambiente, aqui vai criar uma força de flutuabilidade negativa que vai tender a acelerar ela novamente para baixo. Então ela veio, passou, aí volta a descer, né?
Então, em resumo, uma porção de ar que é deslocada verticalmente a partir dessa altitude inicial, ela vai oscilar para cima e para baixo, né? Então, o ambiente que permite esse tipo de oscilação é aquele que é dito estaticamente estável. A oscilação é semelhante àquela experimentada por um peso deslocado verticalmente que ele esteja preso a dois elásticos. Então, o que ele está fazendo é o seguinte. Então, a ideia aqui seria o seguinte: eu peguei a porção de ar, o ambiente é estaticamente estável, trago para baixo, aí o que acontece? Aí ela vai ser forçada para cima, passou, vai ser forçada para baixo, e aí ela vai ficar oscilando, né? Porque ela desce, tem inércia, parte para cima. Então, aqui a idealização é que a gente está supondo que não tem efeitos de atrito, etc. Então, alguma coisa iniciou esse movimento dela para baixo, aí ela vai ficar oscilando. E essa figura mostra isso, como se fosse a esfera presa por dois elásticos, eu desloco ela uma posição, então ela vai ficar oscilando. E se esses elásticos aqui eles fossem elásticos ideais, que não tem perda por atrito, etc., ela ia ficar oscilando indefinidamente ali, né? É, é possível a gente fazer uma análise, né, de produzir a equação da aceleração e a gente vai obter a solução é uma solução oscilatória. E essa solução da posição Z e essa solução oscilatória tem uma frequência em radiano por segundo que é obtida por meio dessa equação aqui. Essa frequência chamada N subscrito BV é de Brunt-Väisälä, tá? O nome dessa frequência aqui. Então, é raiz quadrada da valor absoluto da aceleração da gravidade dividido pela temperatura virtual, né? Que é a temperatura virtual que é considerada na posição inicial aqui. Delta TV, delta Z é o gradiente de temperatura virtual que a gente está usando do ambiente, mais o gama D, que é o lapse rate adiabático seco, então a raiz quadrada disso tudo. Então, NBV é a frequência do Brunt-Väisälä, G é a aceleração da gravidade, a magnitude da aceleração da gravidade. Essa temperatura virtual deve ser utilizada para levar em conta os efeitos de vapor d'água, né? Se o ar for relativamente seco, a gente pode usar a temperatura absoluta ao invés da temperatura virtual. Aí ele faz uma observação aqui, ó, lembrando que a presença de vapor d'água reduz a densidade do ar. Então, eventualmente, pode ser importante, né? Tem que usar temperaturas, seja virtual ou seja a temperatura absoluta, o que eu estiver utilizando, em graus Kelvin, tá? Aqui, como aqui é uma taxa, eu posso usar Celsius ou Kelvin, mas aqui sempre será Kelvin, né? E aqui ele diz o seguinte: eu posso transformar, né, por meio da equação de Poisson, eu posso expressar isso aqui em termos da temperatura potencial virtual, que seria o quê? É que ela leva em consideração o gama D já. Então ela simplifica porque delta TV, delta Z mais gama D é o delta teta V, delta Z. Então a equação fica mais simplificada aqui. Então é só transformando de temperatura virtual para temperatura potencial. Então aqui é o gradiente vertical de temperatura potencial virtual, a magnitude, o valor absoluto da aceleração da gravidade, TV, a gente usa normalmente a temperatura virtual da posição inicial, que é igual ao ambiente porção de ar, né? E o período de oscilação vai ser aqui, no caso, como é radianos por segundo, então o período vai ser 2π sobre a frequência, tá? Então, nesse caso, o período vai ser 2π sobre a NBV. Se a atmosfera. Aí, então, aqui, vamos lembrar só para contextualizar agora, em termos de temperatura potencial, ó, a temperatura potencial da porção de ar ela fica constante. Por quê? Porque ela é conservada, a temperatura potencial, em
processos adiabáticos secos, que é o que a gente está supondo aqui. Então a temperatura potencial é conservada. Se ela mover para cima ou para baixo, θ não muda, que é essa parte C do gráfico aqui. O mesmo conceito usando temperatura potencial virtual. É conservada. E aqui, ó, como o ambiente é estável, a temperatura potencial do ambiente aumenta com a altitude. Então, esse gráfico aqui, que está em T, em θ ele seria assim. Então, se a estabilidade estática enfraquecer, quer dizer, o gradiente de temperatura do ambiente aproximar menos γd, ou seja, o perfil de temperatura, vamos lá, no gráfico fica mais fácil de ver, do ambiente ele se aproximar. Então, quanto maior for a diferença aqui de temperatura em um certo nível, maior a estabilidade estática, maior vai ser a aceleração, porque o numerador da equação, ó, a intensidade ou a magnitude dessa aceleração depende dessa diferença. Quanto maior for essa diferença, maior a aceleração para levar a porção de ar à posição original. Se a temperatura do ambiente vai se aproximando da adiabática seca, então quer dizer o quê? Que essas acelerações, Tp está ficando próxima de TE, e aí as acelerações são menores. Então a estabilidade estática está sendo enfraquecida. Então é como se o ambiente, por alguma razão, ele está ficando mais próximo da adiabática seca. Então as acelerações são menores, a força restauradora vai ser menor. Então o que vai acontecer? Com uma diferença menor aqui, o que vai acontecer? A frequência vai diminuir, tá? E então, ó, ΔT, ΔZ aqui, no caso, ele tem um valor que é negativo, porque a temperatura está diminuindo com a altitude. Γd é positivo. Então, se isso daqui está ficando cada vez mais negativo e próximo disso, isso daqui está tendendo a zero. Tá? O valor está diminuindo. Então, a frequência ela está tendendo a zero. Então, quer dizer que o período está tendendo a infinito. Né? Então, é isso que acontece. À medida que a estabilidade diminui, então a tendência é que quanto maior a estabilidade estática, mais alta a frequência. Aí a estabilidade estática vai diminuindo, a frequência vai diminuindo. Se a frequência diminui, é o número de oscilações no intervalo de tempo, então o que vai acontecer? O período vai tender a infinito. E ele faz apenas a observação que essas equações aqui, elas são idealizadas e elas estão desprezando efeitos de atenuação da oscilação devido ao atrito do ar. Então é uma expressão idealizada. Então, o que acontece é que a frequência de Brundt-Weissala muitas vezes ela é utilizada como um parâmetro para definir a estabilidade estática da atmosfera. Valores altos da frequência de Brundt-Weissala quer dizer a atmosfera está muito estável, muita estabilidade. E frequências baixas de Brundt-Weissala quer dizer que a estabilidade estática está relativamente fraca na atmosfera. Então isso encerra essa aula, e na próxima aula a gente vai começar a falar em estabilidade do escoamento. Então o que a gente falou aqui é a chamada estabilidade estática, estabilidade termodinâmica. Aí o próximo conceito que nós vamos ver é a estabilidade dinâmica, vamos ver, é um novo assunto que a gente vai ver, que é extremamente importante para o estudo da dispersão de poluentes na atmosfera. Então, é o que a gente vai ver na próxima aula.